todos nós, meus irmãos. É com muita alegria, então, que nós vamos falar hoje sobre as algemas emocionais da alma. Esta obra, meus irmãos, é um projeto de muitos anos, porque a nossa mediunidade, ela é praticada, trabalhada, desenvolvida ao longo do tempo, na prática mediúnica, nas casas espíritas, no estudo, no trabalho incansável. E é claro que nós não nos assemelhamos a irmãos como Divaldo, como Chico, nós somos formiguinhas na seara do Cristo. Mas esta obra foi planejada com muito carinho, foi sonhada, esperada, e tivemos a oportunidade, então, de no ano passado, entregá-la à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e ter, graças a Deus, a aprovação doutrinária da nossa federativa. Então, a obra está aí, está sendo lançada neste mês de agosto, faz parte do nosso Clube do Livro e vem ao encontro dos corações, para apaziguar as nossas dificuldades emocionais. Ela foi ditada pelo amigo espiritual Calf Kiron, de quem vocês vão encontrar uma pequena referência na própria obra. Mas não importam os nomes, não importam as pessoas, o que importa é a mensagem. Calf começa nos falando que nós somos espíritos milenares, que começamos a nossa jornada em épocas primitivas e que então os erros do passado, de vidas pregressas, ainda estão latentes nas cavernas do nosso subconsciente. Ou seja, nós começamos o nosso aprendizado, como nos diz a nossa querida doutrina espírita, simples e desprovidos de conhecimento. Todos nós, com o mesmo direito, com a mesma caminhada, com o mesmo objetivo de crescer, de nos aperfeiçoarmos, de nos auto-iluminarmos. Nos princípios, nós vivíamos em épocas primitivas. E nos diz o irmão que nós olhávamos o sol, por exemplo, olhávamos o tempo, a temperatura, os sinais da vegetação e ligávamos o nosso cotidiano a essas manifestações climáticas. Ou seja, se hoje eu saio à caça e algo de ruim me acontece, é porque o tempo estava nublado. Então, toda vez que estiver nublado, eu posso sofrer as mesmas dificuldades. São superstições primitivas que o espírito vai acumulando e que nós trazemos ainda algumas dessas mazelas até os dias de hoje. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldades emocionais, dificuldades de convivência, bloqueios emocionais que nós não conseguimos compreender. São estigmas que provêm dessas existências longínquas e que ainda estão armazenados no nosso subconsciente. Porque a cada existência nós vivemos inúmeras experiências, passamos por muitas dificuldades e nem sempre nós conseguimos vencer as nossas barreiras emocionais, as nossas barreiras sociais. Assim, meus irmãos, nós vamos acumulando dentro de nós, no nosso subconsciente, esses erros do passado, essas dificuldades, esses medos, esses anseios, e eles se manifestam no dia a dia na atual existência. É por isso que muitas vezes nós não compreendemos as atitudes dos nossos irmãos, que parece que de repente cometem atitudes inesperadas, que não parecem ser da essência daquela pessoa. E nos perguntamos, é possível mudar tanto repentinamente? É possível praticar atos antes não imagináveis? Por que é que isso acontece? Em decorrência de todas as mazelas do passado que nós não trabalhamos e que estão na nossa bagagem espiritual. Toda essa bagagem, nós sabemos, pelo estudo da doutrina, está impressa no nosso perispírito e nos acompanha em todas as existências. Assim, nós vamos carregando dentro de nós esses atavismos, essas falhas, esses anseios que se alastram como
repentina, que nós não sabemos de onde vem, aquele ciclo de crises, de anseios, de receios, de angústia, que passam a fazer parte do nosso dia a dia, aquela tristeza que vem nos visitar e que muitas vezes nós deixamos que se aloje em nós. O medo do desconhecido, que nos impede de fazer as mínimas atividades necessárias para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. O medo de sair à rua, o medo de um relacionamento desconhecido, o medo de falar, o medo de errar, o medo de não ser tão bom nas nossas atividades e assim por diante. O primeiro capítulo do livro nos traz uma vasta abordagem sobre este sentimento, o medo, que nos impede de prosseguir a marcha da nossa caminhada e nos faz refletir o quanto é necessário ter coragem. E não falamos, meus irmãos, de impetuosidade, mas de coragem que se reflete na fé, nas nossas ações, na certeza de que nós somos capazes de cumprir o nosso projeto reencarnatório, na certeza de que nós somos capazes de vencer todas as dificuldades que nos perturbam, na convicção de que nós somos todos filhos de Deus, iguais em essência e capacidade de superação. Infelizmente, esse medo às vezes nos impede de caminhar. Existem situações em que nós recordamos as mazelas do passado. São os gatilhos emocionais que sangram as feridas da nossa alma. Aquelas situações mais cotidianas, mas que nos fazem relembrar algo de outra existência que nós não superamos e que trazem de volta um sofrimento que agora nós não compreendemos. E é por isso, meus irmãos, que em determinadas situações nós sofremos sem entender o porquê. Aquela sensação ruim que brota no peito, aquele mal-estar, aquele desconforto diante de um irmão que nós reencontramos na caminhada, aquela incerteza diante de uma nova atividade proposta. É o gatilho emocional que faz reviver em nós uma situação não superada. Algo que estava adormecido no nosso subconsciente, mas que vem agora prejudicar o andamento dos nossos projetos e que nos impede a felicidade, a qual todos nós somos destinados. Quando nós não entendemos esta sistemática, nos descalço, caminhamos feroz no caminho da vida, algemando a nossa alma. Aumentamos as nossas feridas, perdemos a calma, brigamos com os nossos irmãos, nos desentendemos com aqueles que nos cercam, passamos a viver mal dentro do nosso ambiente doméstico, não conseguimos nos relacionar no trabalho, na sociedade que nos envolve e seguimos a nossa marcha sem saber aonde estamos indo. Aonde estamos procurando a vitória para as nossas dificuldades. É como uma fera solta, sem rumo, ferida, sangrando, muitas vezes chorando, mas não sabendo onde buscar o equilíbrio. Porque quando nós permitimos que os nossos desequilíbrios emocionais dominem o nosso cotidiano, nós caminhamos sem rumo. Nós até procuramos, mas não sabemos onde encontrar. É preciso serenar a mente. É preciso avaliar aquilo que nos perturba, buscar dentro de nós a origem. Nós não lembramos das outras existências. Raras são as pessoas que conseguem recordar algumas passagens
mas a nossa consciência nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar. Tudo aquilo que nos perturba no irmão mais próximo é o que nós não superamos. Tudo aquilo que nos faz sofrer é o que nós temos que trabalhar. Tudo aquilo que nos traz infelicidade no nosso convívio é o que nós precisamos superar diariamente. Ou seja, a nossa existência nos mostra o que está certo e o que está errado. Então é muito fácil nós associarmos o nosso cotidiano ao nosso passado. Aquilo que nós não superamos em vidas pregressas. Infelizmente, meus irmãos, vivemos uma época social em que muitos dos homens que estão vazios de emoções positivas, que estão desequilibrados em suas emoções, em seus sentimentos, em suas atitudes, tentam forjar um bonito vaso de porcelana, uma aparência impecável. Nós vestimos as nossas máscaras sociais, não apenas para iludir aqueles que nos rodeiam, mas principalmente para iludir a nós mesmos. Mas é no silêncio do nosso travesseiro, quando estamos a sós com os nossos pensamentos, que a máscara cai, que a ferida dói, que o problema se mostra íntegro ao nosso lado, perturbando os nossos pensamentos. O irmão nos diz que a grande raiz de todas as algemas emocionais, ou seja, de todas as amarras que nos impedem de prosseguir a nossa caminhada, é o egoísmo. Com imensas ramificações, capazes de destruir sonhos, aumentar as feridas, disseminar a tristeza e bloquear a luz da evolução. Quais são essas ramificações do egoísmo? No livro nós citamos 23. Claro, são infinitas. É o ciúme, a inveja, o medo, a avareza, a luxúria, todas as nossas emoções negativas, tudo aquilo que não é bom para a evolução do espírito. Mas o que é o egoísmo? É enxergar apenas a mim mesmo. É buscar apenas a minha felicidade. É não perceber as necessidades do meu irmão. E o meu irmão é cada um que está ao meu lado, que passa na minha caminhada. O meu irmão é aquele que me desafia. Porque aquele que me desafia, que me provoca, que me calunia, é o meu ponto de equilíbrio. Porque é para ele que eu tenho que me melhorar. Então, ele me ensina a me tornar melhor. Porque se nós ainda não temos esse equilíbrio emocional, imaginem se todos nos elogiassem, gostassem de nós desmesuradamente, o nosso ego inflaria e não haveria esse equilíbrio de humildade, de benevolência, de perdão para com o nosso próximo. Nessa batalha, perdemos para nós mesmos, muitas vezes. Além das máscaras, nos apegamos aos objetos materiais. Compramos e queremos sempre comprar e nunca estamos satisfeitos, porque nenhum bem material entra dentro de nós. O nosso espírito continua vazio de emoções positivas, de sentimentos nobres, de atitudes valorosas. Nenhum bem material se agrega à nossa essência espiritual. Toda avareza nos é prejudicial. Muitas vezes nos desculpamos, estamos guardando para os nossos herdeiros, para os nossos familiares, mas nem com eles dividimos o nosso bem-estar material. Apenas juntamos e não utilizamos,
para aquilo que é mais necessário, ou seja, para a convivência fraterna, para o prazer saudável, que é o da fartura necessária de alimento, de agasalho, do compartilhar com aqueles que necessitam da nossa ajuda material. Juntando toda a ordem de bens materiais, nos tornamos ingratos. E buscamos a nossa felicidade naquilo que os outros possuem. Porque o avaro, quanto mais tem, mais quer. E se ele não tem o bem que o outro possui, ele se sente pobre, ele se sente inferior. Então nós espelhamos a nossa felicidade nos bens materiais dos nossos irmãos. Nós espelhamos a nossa felicidade na glória que o outro aparenta ter. Mas todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos o nosso quinhão de sofrimento. Não invejemos a existência alheia, porque nós não sabemos o que passa aquele que nós estamos invejando. Muitas vezes, aquele nosso irmão é de fato mais comedido, mais resignado, mas a sua dor é tão grande que nós não suportaríamos. Nós não teríamos a sua resignação de apresentar-se serenamente para o mundo, para que o mundo não se perturbe com a sua dificuldade. A busca insaciável do prazer, a desvalorização dos sentimentos, a necessidade da inclusão social, tudo nos leva ao mundo como uma fera solta em floresta densa, formada por psicosfera de emoções perturbadoras. E essa psicosfera, meus irmãos, somos nós que formamos. Com cada pensamento, com cada emoção que passa aqui dentro. Porque se nós deixarmos uma emoção negativa se repetir, ela se transforma em sentimento. E um sentimento é mais difícil de trabalhar, de modificar. E quando nós estamos praticando esses sentimentos negativos, nós tomamos atitudes muitas vezes perversas para com os nossos irmãos. Somos verdadeiras feras, nos maltratando na convivência diária. E essa floresta densa, meus irmãos, está dentro de nós. Até que nós tenhamos a capacidade de arrancar uma a uma as ervas daninhas das nossas emoções perturbadoras e ainda tão primitivas. Aquele que odeia por qualquer motivo se desveste aos olhos do mundo, porque ninguém engana por muito tempo. Demonstra então a inferioridade espiritual. Não há superioridade nenhuma no ódio, no rancor, na mágoa. Há uma passagem muito bela do livro, na verdade é uma das minhas preferidas, que nos diz que o perdão é como uma brisa que nos separa por uma parede de cristal das tempestades. Imaginemos uma parede de cristal transparente. Nenhuma gota da tempestade nos atinge. Ocorre assim quando nós perdoamos aqueles que nos magoam. Nenhuma gota da sua emoção destrutiva pode chegar até nós. É claro que para chegar nesse estágio, nós temos que ir lapidando o cristal do nosso perdão, gradativamente, para não mais sermos atingidos pelos temporais de desequilíbrio, de raiva, de angústia, de desamor que assolam o nosso planeta. Calf nos diz que não há regras para a felicidade. Ela é um estado emocional. Ou ela está dentro de nós, ou não está. Nós não a encontramos em nenhum lugar. Nós temos que construí-la dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para que ela faça parte da nossa essência, para que nós sejamos capazes de sermos felizes, apesar de qualquer dificuldade que nos assole.
Porque nós temos muitos motivos, sim, para sermos felizes. Nós reencarnamos, nós renascemos, nós temos esta oportunidade grandiosa de viver inúmeras experiências, de reencontrar inúmeros irmãos da caminhada, de conhecer outros tantos e de nos enriquecermos emocionalmente, afetivamente. Por isso, meus irmãos, nós somos sim muito felizes. Nós vivemos num planeta belíssimo, com flora e fauna riquíssima, com infinitas espécies, com esse sol maravilhoso como que está no dia de hoje, com um céu estrelado que nós podemos observar à noite e imaginar um universo infinito. Então, nós somos felizes, porque já estamos num planeta que nos permite evoluir e ter momentos de tranquilidade, de alegria e de observar toda a beleza que nos envolve. Tragamos essa felicidade para dentro de nós, em todos os momentos. E se não houver nenhuma luz em torno de nós, é hora de acendermos naqueles momentos de dificuldade, a luz da prece, a luz do perdão, a luz de uma boa conversa com um ente querido, a luz de um abraço, a luz do silêncio redentor, a luz da resignação, a luz da fé. Porque tudo é luz no universo. A luz penetra em todos os ambientes, em todos os mundos, em todos os lugares. Desde que nós estejamos permitindo a sua entrada. Cada pensamento atrai luz ou trevas. Cada minuto é uma escolha para cada um de nós. Calvin nos diz que a vida na Terra está rodeada de barulho e ao mesmo tempo emudecida. Nós falamos muito, nós temos muitas opções, mas por que é que estamos emudecidos? Porque falamos muito pouco ainda de amor, de entendimento, de coisas positivas. Disseminamos as tragédias, discutimos muito e por poucas coisas, por qualquer motivo. E é por isso que estamos emudecidos. Porque a nossa essência é para o amor, é para o crescimento, é para o entendimento. Mas a nossa conversação nem sempre é positiva. Nem sempre nos faz bem. A nossa fala nos angustia. Nós brigamos por futilidades, até mesmo nos grupos das redes sociais. Os desentendimentos, por qualquer motivo. Ao passo que também há muitos doutores da vida alheia que nada sabem a respeito de si mesmo. É muito fácil nós apontarmos o dedo, nós julgarmos o outro, o próximo. Mas e nós? E os nossos erros, as nossas falhas que todos nós possuímos e não queremos mexer, nós temos que modificar. Nós seremos cobrados por quem? Pela nossa consciência. Quando acabar esta vida, esta existência, quando findar esta personalidade na qual estamos investidos agora, a nossa consciência nos cobrará. O tempo que nós utilizamos para apontar o dedo aos nossos irmãos e esquecemos de corrigir as nossas mazelas, as nossas dificuldades. O silêncio, meus irmãos, também é caridade, principalmente quando o falar pode machucar. Muitas vezes nós machucamos sem perceber, mas tantas outras nós machucamos por querer, com a vontade de magoar, com a vontade de dar o troco, de responder, de saber mais, de mostrar que o outro está errado, de apontar as dificuldades do outro. E as nossas, nós gostamos que nos apontem? Ninguém gosta.
que se lhe aponte o dedo, que se mostrem as suas dificuldades. Olhemos para nós como caminhantes, e milhares de eras escutemos as vozes interiores. Quantas existências cada um de nós já vivenciou? Não sabemos neste momento, mas são inúmeras. Cada existência é uma personalidade. Cada existência, inúmeros ciclos, inúmeras famílias, inúmeros reencontros, inúmeros acertos e desacertos. Somos esses caminhantes da jornada. E muitas vezes nos preocupamos tanto com o fim da jornada que deixamos de aproveitar a caminhada. Deixamos de aproveitar aquele momento que nós estamos vivendo, sonhando com o impossível, com um amanhã que ainda não é possível realizar, com um amanhã que não nos pertence, com um amanhã que pertence ao vizinho. Aproveitemos cada instante da nossa jornada, porque ele é único, ele não se repetirá. Na próxima encarnação, outra personalidade. Eu não serei mais a Janete, a Janetinha, como me chamam. Eu terei outro nome. Eu terei outra família, alguns reencontros, alguns afastamentos momentâneos, alguns dons de outras existências reativados, outros não. Nós sabemos que muitos dons, de acordo com a necessidade reencarnatória, permanecem adormecidos durante determinada existência. Então, nesta existência, eu sou espírita, eu estou aqui como um palestrante, eu escrevi um livro, na próxima, esse dom pode estar adormecido. Aproveitemos para fazer hoje aquilo que nos é chamado, que nos é pedido. Aproveitemos os dons que nós possuímos neste momento, que está ativado nesta personalidade. E façamos da melhor maneira que nós pudermos todas as tarefas que nos são incumbidas, que nos dizem respeito, para não nos arrependermos, para cumprirmos a nossa tarefa e para sairmos daqui mais felizes, para buscarmos a plenitude espiritual, porque nós somos visitantes neste planeta e não sabemos a hora do retorno. Então, tudo é passageiro. Nós estamos aqui de visita. Se soubéssemos a hora de voltar, será que nós acertaríamos a nossa caminhada? Talvez acelerássemos tanto o passo que isso nos prejudicasse. Não sabemos. Mas podemos aproveitar o minuto de agora. Aquele que está aqui ao nosso dispor. Ralph nos diz que no nosso pensamento, vejam bem, habitam as vozes da própria consciência e as vozes de todos que se encontram no mesmo nível espiritual. Como assim? Toda vez que eu emito um pensamento, eu estou me conectando com todos aqueles que pensam na mesma faixa vibratória. Se eu emito pensamentos de amor, eu estou me conectando com todos os espíritos que estão na mesma vibração. Então, eu ouço dentro de mim as vozes de todos esses irmãos no mesmo nível evolutivo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, a intuição vem de toda essa massa de pensamentos na mesma faixa vibratória. Então, se eu penso negativamente, eu também me conecto com todos aqueles que se encontram no mesmo nível. E é por isso que nós nos perturbamos diariamente. É por isso que às vezes estamos lá, sentadinhos na nossa casa, pensando em alguma coisa, e de repente vem aquela onda de energia negativa que parece que algo nos ataca, mas nós não sabemos explicar. Aquela angústia, aquele medo, aquele pavor até mesmo, aquela sensação de tragédia. A psicosfera que nós geramos, os pensamentos
pensamentos que nós permitimos que chegassem até nós, a vibração que nós deixamos entrar no nosso campo vibratório. Responsabilidade nossa. Temos então que aprender a identificar essas interferências vibratórias e melhorar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para termos uma vida mais calma, mais equilibrada, para que a nossa mente permaneça mais sossegada e encontre o equilíbrio para as atividades cotidianas de que todos nós necessitamos. Porque quando nós estamos equilibrados, serenos, tranquilos, nós trabalhamos melhor. Nós conseguimos realizar as tarefas que nos são propostas. Estamos vivendo uma experiência corporal, passageira. O nosso corpo, então, sofre todos os efeitos dos nossos pensamentos e emoções. Nós sentimos aquele mal-estar, aquela dor no estômago, aquela tontura, aquela ansiedade, aquele desequilíbrio físico e até mesmo doenças mais graves que nós vamos somatizando por emoções destrutivas que se tornam repetitivas dentro de nós e que afetam o nosso corpo físico, que está intimamente ligado nesta existência pelo nosso perispírito ao nosso espírito. Então, cuidemos do nosso corpo, cuidando daquilo que nós deixamos entrar no nosso campo mental. Tudo que nós pensamos afeta o nosso corpo físico. Tudo que nós sentimos, as nossas emoções afetam muito mais. É aquela angústia no peito, aquela dor repentina, que nós não sabemos quando começou. Mas se nós vigiarmos um pouco mais, se nós fizermos a nossa prece, se nós fizermos o nosso evangelho no lar para nos acalmarmos, nós poderemos viver melhor e também com mais saúde corporal. Felizmente, nos descalços, descontam na terra, naqueles que aqui estão renascendo inúmeros frutos do amor. São as nossas crianças, os nossos jovens, espíritos já mais trabalhados na espiritualidade para alavancar a evolução do nosso planeta. Espíritos que vêm muitas vezes de outros orbes, espíritos que já vivenciaram experiências como as nossas e que já superaram. Eles renascem com a sua bagagem espiritual, porém, nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque nos descalfe que é na infância que o homem começa a cultivar também o seu depósito de repreensões interiores e forma um banco de compulsões e entraves emocionais. Aquela culpa que nós vamos acumulando dentro de nós desde a mais tenra infância e que nos impede de prosseguir a tarefa. Quantas vezes nós educamos as crianças pela culpa e não pelo amor? Nós deveríamos dar às crianças, aos jovens, a fé, a certeza de que pode conseguir vencer as suas dificuldades. Infelizmente, equivocados, nós os culpamos pelos seus erros sem dar, sem oferecer uma solução. Sem mostrar que é um pai piedoso, sem mostrar que há sempre um recomeço, sem mostrar a eles que todos os seres humanos têm as suas capacidades individuais para vencer a todas as dificuldades. Alguns espíritos vêm com o dom já mais evoluídos, para vencer essas dificuldades, mesmo com a educação equivocada. Outros não conseguem. Então, nos descalço que não é impossível encontrar ao longo da vida as sementes que nos foram negadas na infância. Depende do esforço pessoal de cada um. Então, o espírito pode não ter recebido essas sementes na infância, mas se ele já estiver a um certo nível de evolução, ele vai encontrar sozinho. Mas é bem mais fácil cultivar o que germina dentro de nós
desde a mais tenra idade. Quando nos é oferecido o amor, a compreensão, o exemplo de força de vontade, as crianças crescem saudáveis, alegres, mais fortalecidas e conseguem enfrentar a existência com mais facilidade. Para que nós entremos, meus irmãos, no caminho da regeneração, em que os espíritos renasçam para fazer o bem, para desenvolver novas técnicas sociais que nos tragam o bem-estar, o desenvolvimento, a tecnologia, a ciência, de uma forma saudável, para que esses espíritos não tenham que sofrer os escárnios da infância e da juventude, para somente na vida adulta se reerguer, porque isso diminui o tempo que o espírito poderia já estar trabalhando em prol do bem e da felicidade do nosso planeta. E assim trazer bem-estar para todos nós, porque nós não precisamos sofrer para evoluir. Nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o melhor de nós. Então ensinemos as nossas crianças que elas são capazes de vencer as dificuldades. Porque a culpa, meus irmãos, nos esmaga. Então, Calvin nos diz que educar é nortear, vejam bem, a razão para que se alie à emoção, ao amor. Ou seja, aproveitar as nossas capacidades intelectuais para viver afetivamente de uma forma mais digna, mais adequada ao nosso crescimento, ao crescimento da nossa sociedade, para nos entendermos em sociedade, para termos um convívio melhor. Então não basta a educação intelectual, não basta mostrar o caminho da razão, é preciso equilibrar a emoção. É preciso equilibrar os nossos sentimentos para varrermos da terra os desequilíbrios emocionais que tanto estão nos prejudicando o convívio e a prática daquilo que incumbe a cada um de nós. A culpa é como uma pedra, né? É como um peso gigantesco. Ela é sempre destrutiva. Esmaga a capacidade de reação do ser humano e a capacidade de projeção de novas ideias, de ideias redentoras. Então, toda vez que nós observarmos o erro, não apenas das nossas crianças e dos jovens, mas também de todos aqueles que convivem conosco, lembremos, de nada adianta culpar. Todas as vezes que nós cometemos um erro, lembremos, de nada adianta nos culparmos. A culpa é inútil. É preciso reconhecer, sim, os nossos erros. Mas reconhecido o erro, é preciso se perdoar e prosseguir imediatamente num caminho melhor. Uma nova caminhada, um novo rumo, uma nova opção, que todos nós merecemos nos perdoar e prosseguir. Há sempre uma nova chance. Há sempre um novo caminho em toda e qualquer situação. Por quê? Porque somos filhos de um Pai bondoso. Somos filhos de um Pai que é todo luz, amor e felicidade. Infelizmente, enquanto estamos na Terra, muitas vezes a ilusão invade os corações em forma de verdade e disfarçada de luz. Nós buscamos a ilusão para a inclusão social, para seguir a moda, a mídia. E as ilusões nos tiram do rumo. Há pessoas que passam a vida inteira perseguindo ilusões. Nenhuma verdade, porque a verdade nos torna felizes. A verdade nos torna produtivos. A verdade nos ensina a perdoar. A verdade nos torna serenos. A ilusão nos torna insaciáveis e infelizes. E nos poda todas as capacidades de prosseguir, de vencer, de superar,
de realizar. E nenhum de nós, meus irmãos, reencarna para fracassar. Todos nós reencarnamos para crescer, para vencer, para superar as dificuldades, para nos tornarmos melhores. Na busca das ilusões, nos misturamos tantas vezes equivocadamente a outros grupos sociais, mas na maioria das vezes estamos rodeados de gente, isolados. Os eremitas da atualidade. Fingimos ser amigos de todos. Não nos comunicamos efetivamente com muitos. Nos comunicamos com poucos. Porque não mostramos a nossa essência. Fingimos ser aquilo que o grupo nos requer. No caminho das ilusões, nos afastamos da nossa personalidade. Esquecemos a nossa trajetória e caminhamos isolados no meio da multidão, fingindo ser aquilo que não somos, sofrendo por dentro, sem ter coragem de dizer ao mundo: eu não quero isso para mim. Eu estou apenas aceitando para me sentir incluído, para seguir o que a maioria faz. Tenhamos personalidade de dizer não. Isso eu não quero. Isso não me serve. Isso não é adequado. Isso não me faz bem. E saibamos escolher aquilo que pode nos tornar realmente felizes. Sem dar atenção à voz das ilusões, à voz dos desatimos, à voz dos descaminhos, que são inúmeros ao nosso lado. O mundo nos requer atitudes equivocadas o tempo todo. Mas a permissão é sempre nossa. Dizer sim ou não incumbe a cada um de nós. E nós costumamos não dizer o não para não magoar, para não perder o suposto amigo. Mas vejam bem o que Calvin nos diz. Espíritos superiores não se ressentem, pois para eles qualquer tipo de ofensa é vista como um estágio espiritual dos irmãos que ainda não galgaram todos os degraus da evolução. Nesta parte do livro eu refleti muito e percebi a minha inferioridade. Espíritos superiores não se magoam, meus irmãos. Quem de nós ainda não se magoa aqui por algum motivo? Então, podemos observar, de acordo com o nosso nível de mágoa, o nosso grau de evolução. Em que nível da caminhada nós nos encontramos? Quantas vezes por dia nós nos magoamos? Há oportunidades em que nos magoamos inúmeras vezes no mesmo dia, dependendo do nosso grupo social. Mas espíritos superiores não se magoam. Temos que trabalhar o nosso ressentimento até que ele possa ser apaziguado, acalmado e um dia finalmente extinto, para encontrarmos então o caminho da evolução. Por que os espíritos superiores não se magoam? Porque eles encontraram a plenitude, eles têm certeza de quem eles são, eles têm certeza da sua essência divina. Eles têm fé em Deus em todas as situações. Eles creem na lei de causa e efeito. Eles sabem que nada acontece ao acaso. Eles respeitam as leis universais. Meditemos sobre isso. Em que nível está a nossa mágoa, o nosso rancor, ou até mesmo, infelizmente, o nosso ódio em algumas situações. Há capítulos específicos sobre isto no livro, nos falando sobre o ódio, sobre a mágoa. Os que se encontram estagiando na terra, ofereçam a todos, sem distinção, o afago dos gestos de respeito, de aceitação, de colaboração e de fraterna compreensão. Há um capítulo que trata sobre a discriminação, sobre o preconceito.
preconceito de todas as ordens. Mas todos nós somos iguais. Infelizmente, ainda existe preconceito de etnia, de sexo, de nacionalidade, de nível social e assim por diante. E isso nos magoa. Calvo faz uma reflexão na obra sobre isso e nos pede, nos coloquemos no lugar daquele que nós estamos discriminando. Tentemos sentir por alguns minutos o que eu sentiria se estivesse no lugar dele. Eu gostaria de estar naquela situação. Um exercício muito simples. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem para mim. Jesus já nos disse. Não é novidade. Aliás, nada desta obra é novidade. Todos nós já lemos em alguma outra obra, sob outro aspecto, talvez, mas já trabalhamos isso dentro de nós. Já superamos essas dificuldades. A diversidade, meus irmãos, proporciona a pulverização de ideias construtivas para a construção da fraternidade coletiva e, com ela, a consolidação da evolução espiritual. Se fôssemos todos iguais, não haveria evolução neste planeta. Um planeta ainda de provas e expiações, é necessário que haja a diversidade, para que tenhamos inúmeras oportunidades de crescimento, para que se pulverizem aqui todas as ciências, todas as artes, todos os entendimentos, todos os conhecimentos, todas as formas de pensar e de ser, como exemplo, como aprendizado, como escola, neste grande hospital chamado Terra. A diversidade, então, é dádiva do Pai para o nosso crescimento. Enquanto encarnado, o espírito sofre os limites impostos pelo corpo físico. Nenhum de nós consegue tirar os 2 pés do chão, do piso. Não se consegue, né? A não ser por alguns segundos. Então, nós estamos limitados ao corpo físico. Estamos limitados junto à crosta terrestre, ao chão, ao piso. O nosso corpo físico, apesar disso, ele já é uma máquina sutil e harmonicamente organizada para nos servir de instrumento para o cumprimento das metas que nós estabelecemos na reencarnação, conscientemente ou inconscientemente, para a superação das dificuldades que nós temos. Então, nós renascemos com inúmeras missões. Em cada fase da nossa vida, nós vamos superando alguma dificuldade. E é por isso que nós vamos amadurecendo, como costumamos dizer, vamos nos tornando melhores. Em cada ciclo, uma dificuldade vencida, um aprendizado, uma pessoa que retorna, uma pessoa que se afasta. Essa pulverização de diferenças, de ideias, que vai nos enriquecendo na caminhada da vida. A vida na Terra requer produção material, científica, intelectual e, sobretudo, emocional. Trabalho. Desde que nós renascemos, nós estamos trabalhando de alguma forma. Principalmente emocionalmente. Porque, na verdade, meus irmãos, todo o aparato material é para que nós trabalhemos as emoções. Porque se todos os bens vão ficar aqui, as nossas emoções nos acompanharão sem toda essa parafernália material. Mas as nossas emoções estarão conosco aqui, na espiritualidade, em qualquer lugar. É uma companhia na qual nós só nos separaremos quando nós as trabalharmos. Quando nós evoluirmos emocionalmente, quando nós evoluirmos espiritualmente, quando nós apaziguarmos a nossa ansiedade interior, quando nós aprendermos a agir melhor para com os nossos semelhantes. Então, nós conseguiremos desencarnar em paz, com a consciência serena, com os pensamentos tranquilos como águas azuis.
se nós não trabalharmos as nossas emoções agora, ao desencarnar, nós retornaremos agitados, entristecidos. Como então descrer na essência do Espírito se renascemos para o verdadeiro mundo nos descalce a cada noite e para a terra a cada amanhecer? Então, a cada sono nós renascemos para o verdadeiro mundo, nós recebemos instruções dos espíritos amigos, do nosso guia espiritual, e a cada novo amanhecer nós retornamos para a terra, com aquelas instruções, por meio de intuição longínqua, para que nós possamos a cada dia recomeçar. Então, quando tivermos uma problemática, algo que nos perturbe, antes de dormir, oremos, pedindo a Deus a solução, a intuição, para amenizar a nossa dor, a nossa dificuldade. E com certeza, no dia seguinte, traremos a resposta. Não nitidamente, mas em forma de intuição. Basta acreditar, basta ter a certeza desse intercâmbio permanente entre o mundo material e o mundo espiritual, desenvolvendo a nossa fé. Porque se não acreditar, nada recebe. E o desenvolvimento da fé proporciona, meus irmãos, acesso ao aprendizado, ao conhecimento e à felicidade, registrando-se no livro da vida a aceitação da descendência de Deus. Vejam que maravilha, somos descendentes de Deus, somos filhos de Deus, somos os donos da felicidade. Temos o direito ao conhecimento, ao aprendizado, à luz permanente nas nossas existências. Mas, para que as nossas relações se tornem verdadeiras, profundas e profícuas, é necessário que tiremos a casca da falsidade que ainda envolve a tantas almas. A falsidade nas relações, o interesse que nos faz, que nos aproximemos de pessoas sem nenhum objetivo mais elevado. Sejamos originais, sejamos nós mesmos nas relações, sejamos autênticos nas relações. A falsidade é uma doença que corrói as relações, que mina as instituições, que destrói as famílias, que separa os irmãos que teriam uma missão em comum na jornada. Ela vai corroendo. E quando nós percebemos, o retorno é dificultoso. Reconstruir uma relação onde a falsidade tomou conta é um caminho doloroso, porque é preciso assumir a atitude equivocada. E assumir uma atitude, uma personalidade voltada para a falsidade não é tarefa das mais fáceis para nós encarnados. É preciso reconhecer a sua pequenez espiritual. Porque o falso, geralmente, é aquele que tem interesses escusos, é aquele que tem interesses materiais, é aquele que quer se aproveitar do brilho do outro para se beneficiar. Mas é possível, sim, trabalhar também esta algema e nos depurarmos paulatinamente, até tomarmos uma atitude mais positiva nas nossas relações. O exílio no nosso corpo físico, ou seja, a reencarnação, pode dar frutos maravilhosos, desde que se entenda a necessidade dessa limitação temporária e se aproveite esse período para aprender algumas lições. Há pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Renasceu para quê? Exatamente para se modificar. Exatamente para se tornar melhor, para evoluir, para parar essas arestas equivocadas. Todos nós estamos aqui para nos modificarmos diariamente. E um dia, quando todos nós, então, cantarmos o cântico da sabedoria, na plenitude espiritual, com a alma repleta de amor, desvencilhar
desligarmos de todos os grilhões dos sentimentos negativos, todo o universo nos descalve, irradiará luz e felicidade. Com certeza não conseguimos ainda sequer imaginar este nível de evolução, porque não conseguiríamos, neste momento, viver em plenitude, dadas as nossas mazelas. Mas a felicidade é a promessa que Deus nos deixou, a plenitude, a luz, para sempre. Busquemos, então, a evolução. Calvi nos diz, quase na conclusão do livro, que é preciso entender que os sentimentos negativos formam uma grande teia, vejam bem, e que o conjunto de teias individuais que forma essa muralha magnética envolve todo o planeta. Então, cada sentimento negativo nosso contribui para uma grande teia que forma uma muralha magnética que envolve todo o nosso planeta. Então, quando nós reclamarmos da psicosfera que nos envolve, lembremos, nós estamos contribuindo para ela, com a nossa parcela. Cada um de nós contribui um pouco. Em que pese esses sentimentos formem a teia que nos referimos, e essa teia é de difícil descompactação quando negativa, há formas de agir, vejam bem, nem tudo está perdido, há formas de agir e de sentir que por si só são capazes de extinguir muitos filamentos dessa construção deletéria. Ou seja, um sentimento positivo é capaz de extinguir inúmeros sentimentos negativos. Uma atitude boa é capaz de afastar inúmeras atitudes prejudiciais. Então, o bem é sempre mais forte. O bem sempre vencerá. Então, toda vez que nós observarmos ao nosso redor e pensarmos que a sociedade está minada de tristeza e de violência, pensemos nisso. Apenas uma atitude positiva é capaz de afastar inúmeras atitudes deletérias. E é assim que nós vamos fazer um futuro melhor. E a caridade nos descalve substitui essas teias perniciosas por elos vaporosos de amor e fraternidade. Fazer o bem, sem olhar a quem. Calvi nos diz que o Espírito de verdade, capacitado em excelsas esferas, veio, vejam bem, em comunhão com Jesus, transmitir aos homens uma nova forma de observar as leis e varrer da terra toda a superstição, substituindo paulatinamente pelo conhecimento. Então, nós estamos amparados por Jesus, pelo Espírito de verdade e pela nossa própria força interior, que está ao dispor de cada um de nós. Por fim, Calvi nos deixa esta mensagem, que o nascer do dia da alegria esteja próximo para a humanidade, encerrando o último ato da noite de emoções sombrias, e todas as almas sejam aliviadas pelo exemplo de sabedoria daqueles que já alcançaram as moradas celestes deste universo infinito. O exemplo de todos aqueles irmãos de luz, de alegria, de felicidade, de todos os mártires da humanidade, mas também o exemplo de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fizermos de bom para o nosso próximo é exemplo. Por fim, para nós concluirmos, eu trouxe ali novamente a capa do livro, com aqueles pássaros. Essa capa tem uma história. Ela levou muito tempo para ser construída, para chegarmos a uma conclusão, juntamente com a equipe da Federativa. E quando eu olhei, já pronto o livro, eu sempre penso nessas emoções saindo de dentro de cada um de nós e voando ao infinito livremente, se depurando, nos iluminando, até porque tem aquele sol ali. Mas numa reunião mediúnica recente, Calvi trouxe a seguinte mensagem. Ele nos diz que os homens encarnados se assemelham aos pássaros quando partem da sua região de destino em busca do alimento e voam para longe em conjunto. Eles voam no início desordenadamente perdidos, depois vão se alinhando, encontrando rumo, até que encontram
encontram alimento e já reabastecidos, eles então retornam para casa, desta feita, alinhados, equilibrados, iluminados e fortalecidos por aquele sentimento de união, de quem venceu juntos todas as dificuldades e mazelas do caminho, as intempéries, as tempestades, mas de quem já sentiu em suas asas o brilho da luz do sol, quem já observou as estrelas, quem já sobrevoou inúmeros mundos, quem já encontrou inúmeros outros seres e volta agora para os braços do Pai, fortalecidos de luz e de paz. E assim somos nós, meus irmãos. A cada existência, nós retornamos para os braços do nosso Pai, fortalecidos de felicidade, de luz, desde que nós tenhamos cumprido juntos a nossa missão, desde que nós não tenhamos deixado nenhum pássaro no caminho, desde que nós tenhamos acolhido todos os nossos irmãos da jornada e alinhado o nosso voo com as diretrizes do Cristo. Obrigado pela atenção de todos, perdoem a emoção, mas o amigo espiritual às vezes também me pega de surpresa, me traz essas mensagens belíssimas, mas eu gostaria muito de passar para vocês essa explicação e que nós possamos então traçar o nosso voo com alegria, com equilíbrio e em comunhão com todos, não esquecendo nem o irmãozinho na jornada, principalmente aqueles que nos prejudicam com as suas emoções destrutivas. Voemos juntos e voltemos para o Pai revigorados. Muita paz.